Boa tarde, galera. Hoje não é boa noite, a gente começa um pouco mais cedo. Bacana já ver aí a sala com algumas pessoas. Enfim, vamos dar início a mais um dia, nosso quarto dia de evento do Rio nas Montanhas 2021. Temos um dia um pouco mais comprido hoje, né? Em vez das 2 horas que nós tivemos nos 3 dias anteriores, nós vamos ter 4 horas, é o dobro aí de tempo, mas eu tenho certeza absoluta que todos vão curtir bastante tudo que a gente tem para apresentar aqui hoje. Bom, para começar, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né? Temos aí a Cecil Outdoors, a Inova Safety, a cervejaria Brew Point e a Open Pass, que além de doarem alguns brindes, também estão contribuindo para que o evento tenha esse formato tão bacana que a gente está vendo atualmente. Bom, para começar o nosso evento hoje, vai ter uma palestra, na verdade, que é para contar um pouquinho do Petropolitano, né? E aí quem foi convidado foi o Luciano Bender. Para quem não sabe, o Luciano é um grande conquistador de vias imponentes, vias importantíssimas, e ele também é responsável pelo desenvolvimento do site escaladas.com, que é um site que está sendo muito utilizado para registro de vias de escalada, né? E aí ontem, na minha palestra, eu falei um pouquinho sobre conquista, falei um pouquinho sobre o registro, como é importante. Então, ele vem para poder apresentar justamente a continuação desse gancho que eu comecei ontem. Vamos chamar o Luciano. Opa, fala aí, Luciano, tranquilidade, meu camarada. Tudo bem, Pedrinho? Boa Tudo tarde. certinho. Tudo jóia. Primeiro, queria agradecer bastante aí a sua disponibilidade, agradecer aí todo o conhecimento que você vai passar para a gente. Enfim, acho que o espaço agora é seu. Seja muito bem-vindo ao evento e a todos que estão assistindo. Espero que todos curtam bastante aí essa apresentação, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Pedrinho, Valeu. obrigado aí, tá? Pelas boas-vindas. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrado e lisonjeado participar desse evento, nessa edição online. A abertura da temporada é um evento muito querido por todos nós, esperado, aguardado, né, o ano inteiro. Agora, por força das circunstâncias, a gente está fazendo a edição online, mas não menos interessante. Bem, queria aproveitar para agradecer a organização do evento, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer a Rio nas Montanhas, a Federação, a FEMERGE, agradecer, sobretudo, ao Centro Excursionista Petropolitano, que eu estou representando neste momento, em nome como representante aí do clube, né? E agradecer, em particular, a Letícia, a presidente, que me convidou para esse evento. Bom, eu sou guia do Centro Excursionista Petropolitano desde 1998. Eu comecei a escalar justamente no CEP, em 1993. E no ano seguinte, já em 1994, eu já comecei a tomar gosto pelo registro de informações. E foi interessante porque esse evento ele utiliza como mote, esse Rio nas Montanhas, a questão do montanhismo organizado e também da conectividade. Então, são duas coisas que se encaixam bem no que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou apresentar também, mais no finalzinho da palestra, eu vou falar sobre o escaladas.com.br, que hoje é a maior fonte de dados, o maior banco de dados do país sobre vias de escalada, né? Mas vamos lá, falando aí sobre o CEP, eu comecei a tomar gosto pela informação oriunda das escaladas, a informação proveniente das conquistas, né? E a partir de 1994, quer dizer, já no ano seguinte que eu me associei ao CEP, eu comecei a consolidar essas informações. 10 anos mais tarde, essas informações foram tangibilizadas, digamos assim, num guia. Eu lancei o Guia de Escaladas de Petrópolis, no ano de 2004. Então, portanto, aí já tem alguns aninhos aí, tem que fazer as contas aí, que eu já até perdi as contas, 17 anos, né? Não é isso? E o Guia de Escaladas de Petrópolis, foi ele que me motivou até a continuar esse trabalho de, por que não ter essa preocupação em registrar não só as vias de escalada de Petrópolis, mas do país como um todo. Bom, mas eu vou abrir aqui minha apresentação, ela que vai guiando a minha fala. E, Pedrinho, se você quiser fazer qualquer pergunta, quiser interagir, você fica muito à vontade, tá? Bom, vamos lá. Eu queria fazer algumas reflexões inicialmente. Primeiro que eu entendo que uma conquista sem registro é como se fosse uma pessoa sem CPF. Ela não tem validade, digamos assim,
documental, né? Não tem, assim como nós, quando não temos CPF, a gente não tem validade no mundo jurídico, né? No mundo das coisas, da organização, do dia a dia, né? Do cotidiano. Uma via de escalada, quando ela é conquistada, e aí também, pessoal, eu não queria falar só sobre vias de escalada, mas, por extensão, as conquistas nas montanhas como um todo, né? Quando a gente não registra, aquilo fica tudo muito solto, sabe? Você não sabe quem que fez quem foi o responsável por aquela realização, você não sabe quando que aquilo foi feito, quer dizer, você empobrece aquela realização. Então, aqui é só uma reflexão, né, fazendo alusão ao CPF, né? A montanha também, por outro lado, eu entendo que ela é de todos. Então, quando você realiza uma conquista, poxa, é um legado que a gente está deixando para a sociedade. Então, essa conquista, seja ela uma via de escalada ou uma caminhada, ela deve ser aproveitada por todos. Então, é interessante que a gente documente essa informação, que a gente dê publicidade a ela, né? E por que a gente fala em registrar e divulgar? Aqui eu tenho um exemplo lá da Pedra da Cabeça de Cavalo, em Petrópolis, né? Que é a minha cidade natal, inclusive. Aqui tem uma imagem, um fotodiagrama que a gente fala na parte superior, onde tem o traçado de onde passa o paredão Quinquim, por exemplo, e embaixo tem o croquis, que é um detalhamento daquela escalada, né? Então, esse tipo de documentação ele é importante porque a gente trabalha aqui, a gente trabalha pela preservação do direito autoral, que é algo muito importante, muito relevante no montanhismo. Então, quando você conquista uma via de escalada ou uma trilha, é importante saber quem que fez aquele trajeto, quais foram, no caso de uma via de escalada, né? Quais foram os equipamentos utilizados para realizar aquela conquista, como é que é o trajeto, quais são as dificuldades que o escalador vai encontrar, né, ou o caminhante, enfim. E a preservação do direito autoral é para que depois, se eu não fizer um registro, alguém não venha pleitear a autoria e fazer as coisas ao seu bel prazer. Isso aconteceu já algumas vezes em vias de escalada, de vias que não foram registradas e não divulgadas, portanto. E aí outros escaladores foram lá depois e descaracterizaram completamente as vias. Então, para a gente preservar esse direito autoral, é muito importante que a gente registre. Então, a gente também fala das reconquistas, né? Eu já vi situações de vias que foram reconquistadas. Então, o escalador estava acreditando piamente que estava realizando uma conquista, algo inédito, quando, na verdade, ele estava fazendo uma reconquista, algo que já tinha sido realizado. A gente também, por outro lado, a gente imortaliza. Então, quando você documenta, você registra e divulga uma conquista, ela ganha imortalidade, digamos assim, ela fica para a posteridade. Daqui a uns anos, alguém vai se lembrar de quando que aquilo foi feito, aquela conquista foi realizada, quem realizou aquela conquista, e ela fica aí para a posteridade, ela fica na história. Se evita que caia no esquecimento. Eu vejo algumas vias de escalada que estão completamente esquecidas, que as pessoas nem sabem sequer da sua existência, porque às vezes o conquistador foi lá, subiu por um determinado trecho, seja numa parede rochosa ou numa trilha, né? E não documentou, não registrou. Então ninguém fica sequer sabendo que aquilo foi realizado. Também, quando você registra e você divulga, você potencializa a segurança dos escaladores que vão realizar aquela escalada. Você diz quais são os lances expostos, no caso de uma via de escalada, né? Quais são as dificuldades que serão encontradas, quais serão os equipamentos, quais são os equipamentos mínimos necessários. Então, também tem um aspecto da segurança, né? Então, portanto, você falar em registro é, sobretudo, uma questão de responsabilidade. É algo... a gente está falando de vidas humanas, né? Que vão circular por aquele ambiente. E, por fim, quando a gente realiza o registro de uma conquista, a gente também pode rastrear, fazer o rastreio dos equipamentos, das proteções fixas que foram utilizadas. Por exemplo, lotes defeituosos. Vamos pensar nessa situação hipotética. Lotes defeituosos de grampos ou chapeletas. Quer dizer, você consegue entender onde aqueles grampos e chapeletas foram aplicados e por aí vai. Fazendo aqui muito en passant, o que era comum antigamente? Era muito comum algumas práticas, né? Você deixar uma urna com um livro no cume para as pessoas registrarem as suas ascensões. Hoje em dia isso está caindo, infelizmente, no esquecimento, né? Lógico, o número de conquistas em cumes virgens também caiu drasticamente. Eu já tive a oportunidade de conquistar alguns cumes virgens e sempre que eu faço isso eu deixo lá uma urna.
registrando a nossa passagem e para que os demais também registrem as suas passagens, né? Mas é algo que são algumas práticas que foram caindo, e a gente também, quando eu apresento essa palestra, eu também estou tentando fazer um resgate de algumas tradições. Flâmulas que eram deixadas no cume, então aquela bandeirinha, o clube conquistava uma via, deixava uma bandeirinha no cume, e aí os escaladores subsequentes que realizavam a repetição daquela escalada, né, ou daquela caminhada, enfim, tinham por costume, por tradição, trazer a flâmula de volta e devolver para o clube. Então são algumas tradições, né, que vêm sendo deixadas de lado, vêm se perdendo. Relatórios de conquista com croquis, isso era muito comum, os clubes têm um acervo enorme. O próprio Centro Excursionista Petropolitano tem um acervo enorme de conquistas e relatórios, e isso é muito gostoso. Eu, pelo menos, eu fico impressionado com os relatos, assim, com as dificuldades pelas quais os escaladores da época passavam. Então, é muito bacana a gente ter esse registro, né? Nos clubes, sobretudo. Ocorre que, infelizmente, aproveitar e já fazer aqui uma passagem rápida, né, sobre o fato de, notadamente, da década de 90 para cá, os clubes eles sofreram, infelizmente, um esvaziamento muito grande. Então, esses relatórios passaram a não ser produzidos, porque os escaladores, que a gente chama de independentes, foram surgindo e não tinham onde registrar essa informação. E, então, mais uma vez aqui, chamando a atenção de todos, né, pela importância de procurar algum lugar onde registrar. Temos hoje o site escaladas.com.br, lógico, vou aproveitar aqui a oportunidade para falar sobre ele, é um site que eu lancei há 2 anos, mas não só o site, existem outras fontes, outros canais, outros veículos que podem receber esses registros, né? Sem também deixar de mencionar, lógico, o papel fundamental dos livros, né? Eu também sou autor de livro e eu sei o quanto desgastante é quando a gente escreve um livro e tem que ficar catando informação de tudo que é lado, porque as pessoas não registram. Também era comum se realizar escalada inaugural nas vias, né? Então, assim, são práticas que, infelizmente, foram sendo deixadas de lado. Os clubes eles eram tidos como centros de informação, eram referências. Eu ficaria muito feliz se isso fosse... se isso voltasse a ser uma realidade, né? Mas, assim, é inevitável que com o desenvolvimento do esporte, com o crescimento absurdo, principalmente da década de 90 para cá, dos seus praticantes, infelizmente, os clubes hoje em dia não congregam toda a comunidade de escaladores e excursionistas, infelizmente. Alguns problemas que a gente encontra em função desse não registro, o porquê, né, desse não registro, ou em função desse não registro. Bom, o desleixo é comum, muitos escaladores, muitos excursionistas são desleixados e pensam o seguinte: depois eu registro isso, eu faço depois o croquis. Essa história de faço o croquis depois não rola, você esquece dos detalhes. Então é importante que, enquanto estiver quente, digamos assim, acabou de realizar uma conquista, documente logo, guarda aquilo ali e rapidamente, se você puder, já comece a divulgar nos meios favoráveis, né? Nos meios próprios. Porque também acontece o seguinte: tem gente que guarda informação para si. Eu fico torcendo todo dia, pessoal, parece uma bobagem, mas sem brincadeira, eu fico preocupado com as pessoas que têm muita informação sobre suas conquistas, mas não as divulgam. Vai que um sujeito desse dá um azar aí de bater com a cabeça no meio-fio e depois não lembrar das suas realizações, ou não saber, enfim, ficar meio tentando as ideias. Então, pessoal, vamos logo assim procurar os clubes, os centros de informação, o site, divulgar no site. A própria federação, a FEMERGE, fez em 1997 uma croquiteca, na época a gente chamava de croquiteca da Interclubes, e eu participei ativamente, porque na época eu era diretor técnico do Centro Excursionista Petropolitano, em 97, foi quando a gente montou a croquiteca, eu participei também ativamente disso, lembro, de eu escaneando os croquis do clube e tal, levando lá na reunião Interclubes. Esses croquis foram escaneados todos, e depois o Centro Excursionista Carioca, o Clube Excursionista Carioca, perdão, na figura do Bernardo Colares, se ofereceu para hospedar a croquiteca, que a gente chamou de croquiteca do Carioca, mas na verdade é uma croquiteca que surgiu da FEMERGE, né? A croquiteca na época ainda não tinha nome de FEMERGE. Eu tive muita sorte de participar desse momento, inclusive da fundação da federação também, na época da fundação da FEMERGE, no ano de 2000, eu era presidente do CEP, então eu tive a oportunidade de assinar
a ata de fundação, e posteriormente, quando também teve, eu gosto de falar, falo isso com bastante orgulho, quando teve a fundação da Confederação Brasileira, da CBME, representando a FEMERGE, nessa ocasião eu era vice-presidente, primeiro vice-presidente da federação, eu estava em São Paulo, por acaso, lançando o Guia de Escaladas de Petrópolis, foi no ano de 2004, também tive a oportunidade de assinar a ata de fundação da CBME, representando a FEMERGE. Bom, mas enfim, só fazendo aqui um adendo aqui, até mostrando um pouco da minha trajetória aí no clube e suas representações. Então, existem algumas questões, egoísmo também, a gente vê alguns escaladores, estou conquistando para mim, eu conquisto uma via para mim, não conquisto para os outros, vou divulgar esse negócio não, deixa para lá e tal. E também, infelizmente, em algumas vezes a gente vê os fominhas, né, que deixam de divulgar, isso é muito comum, deixam de divulgar porque uma vez que se registra e divulga aquela informação daquela conquista ou daquelas conquistas de um setor novo que foi descoberto, o que vai acontecer? Vai abrir os olhos de outras pessoas, né, pelo menos se supõe, que vão lá conquistar o restante das vias ainda virgens, dos trechos virgens de parede. Então são problemas que a gente encontra, infelizmente, e depois disso, pelo egoísmo, por esconder conquistas, enfim, ficar postergando ou pelo desleixo, chega uma hora que aí cai no esquecimento e não se registra nada. Vou falar sobre algumas iniciativas emblemáticas. Em 1975, foi publicado o catálogo da extinta FIMERGE, né, com F mudo. Na época era a Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro. Estou tentando lembrar exatamente como é que se falava a sigla, né? Mas é a precursora da atual FEMERGE, foi extinta. Então, esse catálogo, ele foi pelo menos dentro do meu conhecimento, assim, ou pelo menos que teve mais notoriedade, foi uma primeira consolidação. Outro dia eu estava até conversando com o Pedro Gugin, ele até me disse que houve até algumas iniciativas anteriores, mas talvez não tão divulgadas quanto o catálogo da FEMERGE. E aí, em 84, o André Ilha lançou o catálogo de escaladas do Rio de Janeiro, fantástica a consolidação também de vias, né? E na década de 90, aí começou uma enxurrada de catálogos, de guias de escalada, inclusive o meu próprio guia de escaladas de Petrópolis, lancei no ano de 2004, né? Já virou a década, mas na década de 90 começou a ter uma enxurrada, e isso foi muito importante para o nosso esporte, porque se a informação não estava registrada e não estava divulgada, houve uma corrida para que isso fosse feito. E aí, em 97, surgiu a Croquiteca da Interclubes, né? Posteriormente FEMERGE, que vai muito ao encontro. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, estou falando sobre a organização do montanhismo, que é o mote aqui do Rio nas Montanhas 2021, e, sobretudo, da conectividade. Então, a Croquiteca, em 97, e, posteriormente, em 2019, o lançamento do site escaladas.com.br, uma ferramenta que é bastante útil. Eu sei que eu sou bastante parcial para falar isso, mas eu acredito que tem ajudado muito as pessoas. E aí, enfim, conectado ao montanhismo organizado, está aí o escaladas.com.br. Fico muito feliz porque o site está sendo assim, amplamente difundido, né, amplamente divulgado e utilizado. Então, os números, os acessos estão crescendo assim, assustadoramente de um dia para o outro, inclusive os custos também de hospedagem, mas vamos lá. E fico feliz que as pessoas estejam utilizando, vendo o quanto que é útil a informação democratizada, sem custo, gratuita, inclusive informação. Eu sempre digo isso, né, ela é de domínio público, a informação, quem gera a informação são os próprios conquistadores. Só que essa informação, ela fica solta, fica perdida como estava até então, ficar espalhada por aí, isso denota desorganização. Então, a gente está no momento realmente de resgatar, de organizar, porque estava realmente um pandemônio até então. Você tem muita informação não estruturada em bancos de dados, você tem muitos croquis publicados por aí, espalhados em tudo que é canto, em sites, redes sociais, e o Escaladas, nas suas versões desktop e mobile, vem resolver isso. Até tem uma imagem meio antiguinha aqui, mostrando 3.571 vias cadastradas, mas já estamos alcançando já cerca de 6.000 vias nesse momento, cadastradas, registradas lá no site, em mais de 1.000 localidades, mais de 300 cidades e já em 24 estados brasileiros. Então, eu convido vocês a acessarem quando vocês puderem, a informação está bem organizada, inclusive, estou aqui falando com o Pedrinho, né, estava falando antes, ontem ele falou sobre conquistas e falou também sobre a questão do registro, né?
Todas as vias, viu, Pedro? Todas as suas vias já estão registradas lá no escaladas.com.br e também de muitos conquistadores aí pelo país afora. Bom, então, já encerrando aqui a minha curta passagem, porque eu sei que o evento hoje vai ser um dia longo, eu gostaria de convidar vocês a acessarem o site, que vocês espalhem essa ideia de divulgar as vias de escalada, as conquistas realizadas na montanha, e também registrar essa informação, porque ela fica para a posteridade e certamente vai ser útil para todo mundo, tá, pessoal? Então é isso. Cara, muito legal, Luciano. Assim, eu tentei fazer assim, uma arrancada só, Pedro, aqui para atender aqui o tempo de vocês. Tá maravilhoso, cara. Muito bom. Acho que passou bem o recado. Assim, só fazer uma pequena correção, na verdade. Primeiro, agradecer, porque, como eu disse ontem, eu tenho a minha própria Croquitec, então eu acabo fazendo lá meu registro. E o Luciano, ele fez um senhor favor para mim, que ele foi na minha Croquiteca catar um por um e cadastrar no site dele. Pedro, a má notícia é que... Muita coisa, hein, cara? Então, a má notícia é que daquele trabalho que você fez, acho que ainda tem umas 20 vias novas ali. Pedro, é verdade. A cada 10 vias que eu cadastro, você conquista 20. Não dá, né, meu? Mas enfim, eu não, é minha culpa, eu tenho que ir lá e realmente acessar mais o site. É isso, porque eu desenho os croquis, aí vou lá, cadastro na minha, aí tem que cadastrar na sua, cara, eu fico meio doido aqui. Alguém ontem comentou, pô, o Pedrinho só escala, não trabalha. Pelo contrário, eu trabalho, assim, uma média de 12 a 13 horas por dia, né? E aí, quando eu consigo um tempinho livre, a primeira coisa que eu faço é ir para a montanha, né? Então, assim, a minha vida aqui é uma loucura. Mas, cara, te agradeço pra caramba, não só por esse trabalho que você teve por mim, mas pela comunidade como um todo. Assim, é um trabalho maravilhoso. Para quem já acessou, sabe do que eu estou falando. Para quem não acessou, convido a ver. E certamente quem procura croquis hoje em dia, provavelmente botou o nome do croquis, a primeira coisa que vai aparecer é um link do escaladas.com. Né? Eu tenho usado bastante, assim, fui escalar em Búzios, peguei um monte de informação ali. Eu fui escalar em Catas Altas, peguei informação ali. Então, é um repositório muito bacana a nível nacional. Né? Bom, pessoal, é isso, Luciano. Obrigado novamente. Cara, parabéns aí pelo trabalho. Se você me permite aqui a interrupção, só para aproveitar mais uma vez, agradecer a vocês e parabenizar pela realização, agradecer a federação, agradecer a Rio nas Montanhas e agradecer ao Centro Excursionista Petropolitano mais uma vez, na figura da Letícia, pelo convite. Realmente fico lisonjeado de estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Cara, legal, meu amigo. Forte abraço.